Desde o início da história humana, a luta pelo poder nunca foi apenas uma questão de armas, territórios ou exércitos. As batalhas mais decisivas foram travadas em silêncio, longe das multidões, em salões privados, em templos fechados, em bibliotecas ocultas, em reuniões secretas onde as decisões de poucos moldaram o destino de milhões. Essa guerra não é travada com balas, mas com ideias. Não é ganha com tanques, mas com informação. Não destrói cidades com bombas, mas destrói mentes através da ignorância. É a guerra silenciosa. E nela, os ricos carregam séculos armados até os dentes com o conhecimento mais letal, aquele que transforma informação em poder e poder em controle. Enquanto isso, a maioria vive desarmada, acreditando que a vida é questão de sorte, de trabalho duro ou de rezar para que as coisas mudem, sem saber que o que lhes falta não é esforço, mas acesso ao que nunca lhes ensinaram. Em cada época, esse conhecimento proibido mudou de forma e de mãos. Na antiguidade, escondia-se em pergaminhos escritos por filósofos, astrônomos e estrategistas, guardados em lugares sagrados como a Biblioteca de Alexandria. Um lugar que não era para todos, mas para os iniciados, para os que já estavam no topo da pirâmide social. Quando essa biblioteca queimou, ou foi destruída intencionalmente, como sugerem alguns historiadores, não se perderam apenas textos, mas a oportunidade de civilizações inteiras acessarem verdades que poderiam libertá-las. Não falamos de simples contos ou receitas medicinais, mas de matemática avançada, engenharia de precisão, conhecimentos médicos capazes de salvar milhões de vidas, mapas de navegação que encurtavam rotas comerciais e filosofias que ensinavam a pensar de forma independente. O fogo apagou o acesso, e com ele, garantiu que o conhecimento continuasse sendo um privilégio, não um direito. Séculos depois, na Idade Média, o controle do saber assumiu outra forma, um monopólio religioso. Os livros eram copiados à mão por monges em mosteiros, escritos em latim, uma língua que o povo comum não compreendia. Acessá-los sem autorização não era apenas um ato de rebeldia intelectual, mas um crime contra a autoridade divina. Ler a Bíblia por conta própria podia custar a vida. Traduzi-la, como fez William Tyndale no século XVI, significava assinar sua própria sentença de morte. Foi estrangulado e queimado publicamente pelo simples ato de querer que o povo comum pudesse ler o texto sagrado em sua própria língua. Reis e clérigos sabiam que um camponês capaz de ler, pensar por si mesmo e questionar a autoridade era um perigo muito maior que um exército armado. Assim, enquanto os filhos da nobreza estudavam retórica, filosofia, direito e astronomia, os filhos dos camponeses aprendiam a obedecer, a arar a terra e a aceitar seu lugar na hierarquia. Com o Renascimento veio uma explosão de arte, ciência e pensamento crítico, mas não para todos. Sim, pintaram-se afrescos e escreveram-se obras-primas. Mas grande parte do verdadeiro conhecimento era transmitida em círculos fechados, logias, sociedades discretas e academias privadas, onde ninguém podia entrar por acaso. Ali falavam-se de astronomia, comércio marítimo, diplomacia, matemática aplicada e filosofia política. Não era coincidência que as potências que controlavam esses círculos fossem as mesmas que dominavam as rotas comerciais e a política internacional. O acesso continuava sendo um filtro, uma porta fechada para a maioria. A grande mudança chegou no século XIX com a criação do sistema educacional moderno. O que hoje consideramos um avanço foi, na verdade, uma das armas mais eficazes para domesticar a população. Inspirado no modelo prussiano, seu objetivo não era formar pensadores livres, mas cidadãos obedientes, trabalhadores pontuais e soldados disciplinados. Os filhos dos ricos frequentavam escolas onde aprendiam liderança, oratória, comércio internacional e administração de patrimônios. Os filhos da classe trabalhadora frequentavam fábricas educacionais, onde eram treinados para memorizar, repetir e cumprir ordens sem questionar. Era um sistema projetado para perpetuar as diferenças, não para eliminá-las. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história,
disse sem rodeios: "Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores." E essa diferença não mudou. Hoje, enquanto um estudante médio aprende a resolver integrais que nunca usará, ou a decorar datas que esquecerá em semanas, os herdeiros das grandes fortunas aprendem como funcionam os mercados financeiros globais, como criar estruturas em paraísos fiscais, como blindar patrimônios e como usar a dívida como ferramenta de crescimento, em vez de vê-la como armadilha. Eles aprendem que crises econômicas são oportunidades disfarçadas, que a volatilidade é um terreno fértil para multiplicar seu capital. O cidadão comum, por outro lado, vive cada crise como uma tragédia que destrói sua estabilidade. A diferença não é de inteligência, mas de acesso. Mas a guerra silenciosa não se trava apenas no terreno econômico. Também é uma batalha pela sua mente. Os ricos estudam filosofia prática, Maquiavel para entender o poder, Sun Tzu para planejar estratégias, Nietzsche para desenvolver força mental. Estudam psicologia de massas, neuromarketing e persuasão. Sabem como captar a atenção, como semear ideias e como manipular a percepção pública. Enquanto isso, a nós nos ensinam a consumir informação passivamente, a repetir frases motivacionais sem questionar sua origem, a reagir emocionalmente a manchetes sem investigar quem as escreveu nem com que intenção. O controle já não exige censura violenta, basta saturar você de conteúdo irrelevante para que não tenha tempo nem energia para buscar o que realmente importa. O algoritmo é a nova Inquisição. E aqui entra a arma mais perigosa, a censura invisível. Não se trata de proibir um livro, mas de enterrá-lo sob toneladas de distrações. Não se trata de silenciar um filósofo, mas de torná-lo invisível, até que seu nome não signifique mais nada. Assim, criam-se gerações inteiras que sabem usar um smartphone, mas não entendem como funciona um sistema bancário, que sabem recitar batalhas históricas, mas não compreendem quem define as taxas de juros que determinam suas vidas. Essa guerra é travada todos os dias. Não com discursos no parlamento, mas com decisões aparentemente pequenas: o que é publicado, o que é ensinado, o que é esquecido. E cada uma dessas decisões tem um efeito acumulativo. Um povo menos informado é um povo mais fácil de governar. Mas quem ousa sair da dieta informativa que lhe é imposta começa a ver padrões. Reconhece que as crises econômicas raramente são acidentes, que as guerras muitas vezes são desculpas para reordenar o mapa do poder, que os movimentos culturais nem sempre nascem da espontaneidade popular, mas podem ser semeados estrategicamente. Na guerra silenciosa, o despertar é perigoso, porque quando você começa a ver os fios que movem as marionetes, já não consegue mais acreditar no espetáculo como antes. Mas o sistema sabe disso. E por isso, mesmo que você desperte, dificulta sua ação barreiras legais, fiscais, tecnológicas e sociais. Por isso, neste campo de batalha, a estratégia não é apenas aprender, é aprender a se mover como eles em silêncio, com precisão e sem buscar validação pública. Um dos exemplos mais claros de como as elites usaram o conhecimento proibido para acumular poder é o Pânico de 1907. Naquele ano, uma série de rumores e movimentos financeiros provocou uma crise bancária nos Estados Unidos. A maioria das pessoas perdeu suas economias, mas um pequeno grupo de banqueiros, liderados por J.P. Morgan, aproveitou o caos para comprar bancos, seguradoras e empresas inteiras a preços ridículos. Enquanto o povo vivia o medo e a escassez, eles ampliavam seu poder e controlavam ainda mais a economia do país. Esse evento, longe de ser um acidente, foi uma das razões que impulsionaram a criação da Reserva Federal em 1913, uma instituição privada com poder de imprimir dinheiro e controlar taxas de juros, um poder que decide, literalmente, a economia de milhões, sem que essas pessoas tenham voz no assunto. Outro caso emblemático ocorreu um século antes, em 1115, com a família Rothschild, durante a Batalha de Waterloo. Segundo relatos históricos, os Rothschild tinham uma rede de mensageiros tão eficiente
que receberam a notícia da vitória britânica antes mesmo do próprio governo. Nathan Rothschild, na Bolsa de Londres, fingiu vender massivamente ações, fazendo crer a todos que a Inglaterra havia perdido e provocando uma queda brutal nos preços. Quando o pânico estava no auge, sua rede comprou essas mesmas ações a preços de banana. No dia seguinte, quando se soube que a Inglaterra havia vencido, o valor disparou. Em poucas horas, haviam multiplicado sua fortuna. O que venderam? Não foi ouro nem prata. Venderam medo. O que compraram? Compraram tempo e informação antes dos demais. Essa é a essência do conhecimento proibido. Não é o que você sabe, mas quando você sabe como usa. Esses casos não são anedotas distantes. Hoje funcionam da mesma maneira. Quando, em 2008, explodiu a crise hipotecária nos Estados Unidos, milhões perderam suas casas. Grandes fundos de investimento, como a Blackstone, aproveitaram para comprá-las em massa a preços irrisórios. Em menos de uma década, tornaram-se os maiores locadores do país. O mesmo padrão: pânico abaixo, oportunidade acima. O cidadão comum, sem acesso a esse conhecimento e a essas redes, reage sempre tarde. Compra caro quando há euforia e vende barato quando há medo. Essa é a diferença entre agir como presa ou como predador na guerra silenciosa. E embora soe duro, a realidade é que ninguém lhe ensinará a ser predador, a menos que você pague por esse privilégio ou se ensine a si mesmo. Mas o conhecimento proibido não é apenas financeiro. É também psicológico. Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, entendeu que, se quisesse manipular as massas, deveria apelar não à lógica, mas às emoções inconscientes. Foi ele quem convenceu as mulheres a fumar nos anos 1920, apresentando o cigarro como símbolo de liberdade e empoderamento. Chamou-o de tochas da liberdade. Não se vendia tabaco, vendia-se identidade. E quando uma ideia se associa à identidade, defendê-la torna-se um ato pessoal. Esse princípio é usado hoje por marcas, políticos e movimentos ideológicos. Não se trata de convencê-lo com argumentos, mas de transformar seu produto, sua causa ou sua visão em parte de quem você acredita ser. Na guerra silenciosa, isso é fundamental. Quem define sua identidade controla suas decisões. Por isso as elites investem em cultura, mídia, entretenimento. Não é coincidência que as maiores plataformas do mundo não cobrem pelo conteúdo. Cobram com sua atenção, que depois vendem a quem sabe o que semear nela. Agora, o que você pode fazer com tudo isso? A resposta é tão antiga quanto a própria guerra: torna-se um estrategista. Eduque-se fora do sistema. Leia o que não está em seu currículo. Aprenda sobre investimentos, leis, história não oficial, negociação, filosofia prática. Domine a arte da informação. Não acredite em nada à primeira vista. Pesquise a fonte, busque padrões, pergunte-se sempre quem se beneficia com que você acredite nisso. Construa redes. As elites herdam contatos, você pode criá-los. Junte-se a grupos, fóruns, eventos onde as pessoas pensam diferente. Pense a longo prazo. A maioria busca benefícios imediatos. Os ricos pensam em décadas e gerações. Haja em silêncio. O verdadeiro poder é invisível. Não anuncie cada passo. Deixe que os resultados falem por si. E aqui chegamos ao terreno da filosofia. Porque não basta saber como ganhar dinheiro ou influência. O poder sem uma base filosófica sólida é como uma arma carregada nas mãos de uma criança. Tarde ou cedo, virará contra você. O dinheiro sem propósito se gasta, a influência sem princípio se corrompe, e a força sem direção termina servindo a causas alheias. Uma filosofia forte não é um luxo intelectual, é o sistema de navegação que impede que o poder o devore. Nietzsche dizia: quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. E não o dizia como um lema motivacional barato, mas como um alerta existencial. As elites têm um porquê claro: proteger e perpetuar sua linhagem, moldar o mundo à sua conveniência e deixar uma marca que transcenda gerações.
Esse propósito lhes dá coerência, permite suportar crises, guerras e escândalos sem perder o rumo. Em contrapartida, o pobre raramente define seu porquê, porque o sistema se encarrega de mantê-lo ocupado demais sobrevivendo, apagando incêndios diários, resolvendo o urgente e nunca o importante. Nesta guerra silenciosa, se você não define seu propósito, inevitavelmente acabará servindo ao de outro, e nem sequer perceberá. Maquiavel, em O Príncipe, nos ensinou que o poder não se sustenta apenas com força, mas com percepção. A força é visível, mede-se em exércitos, leis e dinheiro. Mas a percepção é invisível, e por isso mais difícil de atacar. Maquiavel também deixou claro que o medo, bem administrado, pode ser mais eficaz que o amor, porque o amor é volátil, mas o medo é constante. Os poderosos projetam segurança mesmo no meio da tempestade, porque sabem que, para as massas, a realidade é o que parece, não o que é. Não se trata de nunca terem medo, mas de nunca o mostrarem. Nessa ausência de rachaduras visíveis, reside grande parte de sua autoridade. Sun Tzu, mestre da estratégia milenar, escreveu: "A suprema excelência não consiste em ganhar 100 batalhas, mas em subjugar o inimigo sem lutar." Isso não é uma metáfora romântica, é uma técnica precisa. As elites não precisam de confrontos diretos para controlar. Seu objetivo é fazer você trabalhar para seus fins acreditando que age por vontade própria. Não o encarceram, entretêm. Não lhe proíbem, distraem. Não o ameaçam, seduzem. E o fazem tão bem que, quando finalmente percebe, descobre que passou anos marchando na direção que eles marcaram, acreditando que foi sua escolha. Esses três pensadores, separados por séculos e culturas, convergem em um mesmo ponto: o poder real é invisível, silencioso, calculado. Não busca aplausos, busca resultados. Não se alimenta de aprovação, mas de eficácia. Não precisa se proclamar, porque sua força reside no fato de ser exercido sem resistência. E surge aqui a pergunta que arde: não é por que os ricos guardam esse conhecimento? Porque a resposta é óbvia: para proteger sua vantagem e garantir que sua posição não seja ameaçada. A verdadeira pergunta é: por que os pobres o ignoram? E a resposta é incômoda: por conforto. Questionar exige esforço e dói mais do que seguir rotinas conhecidas. Por costume aceitamos o herdado, mesmo que nos encadeie, porque o familiar parece seguro. Por medo de errar, de perder o pouco que temos, de ficar sozinhos num mundo que castiga quem quebra o molde. Mas aqui está o paradoxo. A desconforto é o preço da liberdade. O despertar não é uma experiência agradável. É perder a ilusão de segurança que a ignorância lhe dava. É ver que a escada que subia com tanto esforço estava apoiada na parede errada. É perceber que vivia sob um roteiro escrito por outros e que agora tem a tarefa de escrever o seu próprio. E sim, romper esse roteiro é sua tarefa mais urgente. Não para substituir as elites e ocupar seu lugar, mas para deixar de ser uma peça previsível de seu tabuleiro. E quando você fizer isso, algo extraordinário acontecerá. Descobrirá que, nessa guerra silenciosa, não vence o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais visível. Vence aquele que sabe mais, observa melhor e age com paciência cirúrgica. Vencerá não porque destrua o sistema, mas porque deixará de estar preso nele. Será nesse dia que, sem que eles percebam, se tornará ingovernável. E nesse momento, terá vencido a única batalha que realmente importa, a da sua própria mente. Porque quando sua mente é livre, nenhum poder externo pode dobrá-la. E isso, nessa guerra, é a vitória suprema. Imaginem que você está numa sala escura desde que nasceu. No início, nem nota. Acredita que a escuridão é normal, que assim é o mundo. Anda entre sombras, guiado por vozes que lhe dizem onde sentar, o que olhar, o que desejar. Sente-se seguro, até que, um dia, uma fenda de luz se infiltra por uma parede. Não é grande, mas ilumina o suficiente para mostrar que a sala tem portas.
Aproxima-se e vê que a porta não tem fechadura. Sempre esteve aberta. Lá fora há um mundo imenso, mas atravessá-la exige um ato de traição contra tudo o que conhecia. Contra as regras que lhe ensinaram. Contra as vozes que lhe diziam o que era correto. Contra o conforto que o mantinha imóvel. Do outro lado não há promessas. Só há incerteza. E a certeza de que estará sozinho no início. Mas também há algo mais, um ar diferente. Um horizonte que não termina. Um silêncio que não é vazio, mas liberdade. Esse momento, o instante em que decide atravessar, é o verdadeiro ato de rebelião. Não precisa gritar. Não precisa que o mundo o aplauda. Basta que nunca mais volte àquela sala. Porque a guerra silenciosa não se ganha derrubando muros, mas deixando de viver atrás deles. Não se ganha quebrando correntes, mas aprendendo a caminhar sem elas. Não se ganha esperando que o tabuleiro mude, mas jogando um jogo novo, onde você decide as regras. E quando esse dia chegar, quando atravessar essa porta e respirar, pela primeira vez como um ser livre, entenderá que não há volta. Verá o sistema de fora como quem observa uma peça de teatro sabendo que é ficção, e sorrirá. Não por ter derrotado as elites, mas porque já não podem derrotá-lo. Esse é o final que eles não verão vir. Esse é o ato de guerra mais poderoso que existe. Viver desperto num mundo que prefere dormir. Imaginem que você está numa sala escura desde que nasceu. Não é uma escuridão fria nem ameaçadora. Pelo menos não no início. É antes uma penumbra quente, constante, que envolve tudo o que vê, toca, crê. É o único mundo que conhece, então não se pergunta se existe algo mais. As paredes são lisas, sem janelas. O teto tão alto que mal consegue distinguir. Parece flutuar sobre você como um céu apagado. Cresce ali, acreditando que esse espaço limitado é o universo inteiro. Dentro dessa sala, você não está sozinho. Há outras pessoas nascidas na mesma penumbra. Andam, falam, trabalham, sonham, mas sempre dentro desses limites invisíveis. Alguns acomodam-se em cantos, outros se movem de um lado para outro tentando encontrar um lugar melhor. Há quem pinte as paredes para que pareçam mais bonitas, e quem pendure lâmpadas pequenas para imitar a luz do sol. Mas ninguém questiona que essa sala é tudo o que existe. De vez em quando, vozes graves e seguras ressoam de alto-falantes embutidos nas paredes. São vozes que lhe dizem onde sentar, o que olhar, o que pensar. Dizem o que é correto e o que é perigoso. Dizem que lá fora não há nada, que mesmo que houvesse, seria hostil, frio, inabitável. E essas vozes falam com tanta convicção que é impossível não acreditar nelas. Assim passa o tempo. Aprende a se mover na penumbra, a distinguir rostos pelo som de seus passos, a reconhecer sombras como se fossem cores. A escuridão torna-se seu lar, e aos poucos você deixa de pensar que alguma vez existiu algo além. Não é que não queira ver outra coisa, é que já não consegue imaginá-la. Mas um dia, sem procurar, algo acontece. Uma rachadura, pequena como um fio de luz, abre-se num canto esquecido da sala. Não faz barulho. Não anuncia sua chegada. Simplesmente está ali, cortando a penumbra com uma clareza que jamais vira. A luz que entra por essa fenda não se parece com nenhuma lâmpada artificial que já conheceu. É mais pura, mais viva, como se fosse feita de algo que não se pode fabricar. Aproxima-se com cautela. A luz ilumina parte do seu rosto, e pela primeira vez, vê sua própria pele com nitidez. Vê suas mãos como nunca antes. E o que mais o assusta não é o que vê, mas o que entende. Essa luz vem de um lugar que não está nessa sala. Se existe uma fenda, deve existir um exterior. E se existe um exterior, então tudo o que lhe disseram, talvez não seja verdade. A curiosidade e o medo lutam dentro de você. Uma parte quer olhar pela fenda, ver o que há do outro lado. Outra parte teme que, se fizer isso, não haja volta. As vozes dos alto-falantes parecem mais altas naquele dia. Dizem-lhe para não se aproximar, que a luz é perigosa, que não tem nada a buscar lá. Alguns ao redor também o veem perto da parede,
e gritam para voltar, para não perder tempo, para se conformar. Mas algo em você já mudou. A simples existência daquela fenda quebrou algo em sua mente, a certeza de que não havia mais do que essa sala. Já não pode ignorá-la. Então, ousa olhar. No início, vê apenas lampejos. Um céu aberto, uma árvore balançando ao vento, um espaço tão vasto que parece não ter fim. Não entende como algo assim pode existir se sempre lhe disseram que tudo acabava nas paredes. A sala, de repente, parece menor, mais sufocante. Aquela penumbra que antes era confortável agora se sente como uma prisão. Com as mãos trêmulas, empurra a parede. Para sua surpresa, não há fechadura. A porta sempre esteve aberta. Sempre. O único cadeado era a ideia de que estava fechada. Espia. Lá fora não há promessas de segurança. Não há um tapete vermelho esperando por você, nem um coro de boas-vindas. Há incerteza, frio, terreno irregular e caminhos desconhecidos. E contudo, o ar é diferente. Tem um cheiro fresco, limpo, que nunca antes respirou. O vento acaricia seu rosto como se fosse a primeira vez que algo o toca sem filtros. Dá um passo, depois outro. Com cada passo, a sala fica para trás, e com ela as vozes, as regras, a penumbra. Lá fora não é perfeito, mas é real. O céu muda de cor com as horas, as estrelas aparecem e desaparecem, a luz e a sombra dançam num ciclo eterno. Descobre que o mundo é muito mais vasto, complexo e belo do que jamais imaginou. E de repente, entende algo crucial: a porta sempre esteve ali. Você não a via porque nunca a buscou. Não a buscava porque nunca pensou que existisse. E isso é exatamente o que a guerra silenciosa faz melhor que qualquer exército: convence-o de que não há saída, para que nunca tente abri-la. Aquele instante, o momento em que atravessa e respira como um ser livre pela primeira vez, é o verdadeiro ato de rebelião. Não precisa gritar. Não precisa que o mundo saiba. Basta que você nunca mais volte àquela sala. Porque vencer esta guerra não significa destruir as paredes de todos. Significa que você deixe de viver atrás delas. Não se ganha quebrando as correntes de todos, mas aprendendo a caminhar sem as suas. Não se ganha esperando que o tabuleiro mude, mas jogando um jogo novo, com suas próprias regras, em seu próprio terreno. E um dia, quando olhar para trás, verá a sala cheia de gente que ainda acredita que aquilo é tudo que existe. Verá-os discutir quem senta no melhor canto, quem tem a lâmpada mais brilhante, quem pinta as paredes com as cores mais bonitas. E você, em silêncio, saberá algo que eles ainda não sabem: que nada disso importa, porque há um mundo lá fora esperando por eles. Esse é o final que eles, os que controlam a sala, não verão vir. Não porque você derrube seus muros, mas porque já não podem mantê-lo preso dentro. Esse é o ato de guerra mais poderoso que existe: viver desperto num mundo que prefere dormir.